8 lições sobre a vida do profeta Jonas que vamos aprender. Vamos começando fazendo a leitura bíblica que está localizada no livro de Jonas, que leva o seu nome, capítulo 1, versículo de 1 ao 3, que diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O objetivo dessa mensagem de hoje é familiarizar vocês todos sobre o livro de Jonas e lições que ele tem para nos ensinar. Aqui vai algumas introduções sobre a história de Jonas. De todos os profetas do Antigo Testamento, acredito que muitos de nós nos consideramos como Jonas. Deus deu uma missão para Jonas ir pregar ao povo de Nínive. É por isso que o livro de Jonas é tão prático nas lições que tem para oferecer. Primeira lição: você não pode fugir de Deus. Jonas tentou fugir de Deus. Deus deu um trabalho para Jonas, mas ele não queria fazer. Quem aí que está ouvindo a palavra do Senhor, neste momento, não fugiu de uma responsabilidade que muitas vezes era para você fazer e você fugiu como Jonas? Ele decidiu fugir e embarcou em um navio. Enquanto estava no mar, uma tempestade se aproximou, ameaçando virar o navio. Para acalmar a situação, os marinheiros lançaram Jonas na água. Surpreendentemente, um grande peixe preparado por Deus o engoliu. Assim, Jonas se encontrou dentro do ventre do peixe, enfrentando as consequências de sua fuga. Jonas estava sob observação de Deus o tempo todo, e nós também. Jó 34, 21 diz assim: Eliú claramente e corretamente declara: porque os seus olhos estão sobre os caminhos do homem, que vê todos os seus passos. É uma passagem de Jó. Esse Eliú aqui é um dos amigos de Jó, que falou essa frase aqui bíblica. Provérbios 15, 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o mal e o bem. Hebreus 4,13 relata: nem há criatura que não se manifeste diante dele, mas todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele que temos que de tratar. Apocalipse 2,23 está escrito: eu sou aquele que sonda os rédeas dos corações, e cada um darei de acordo com as vossas obras. Deus vê as coisas e conhece os nossos corações. Não há lugar aonde possamos nos esconder dele. Então aqui vai um conselho para todos nós: não fuja da missão e do propósito que Deus colocou em suas mãos. Não fuja, seja corajoso, seja corajosa em frente, porque se você realmente foi chamado para aquilo, você tem que ir com coragem, você tem que ir com fé que Deus está contigo. Por isso, essa é uma das recomendações aí: não fuja do chamado de Deus. Segunda lição: você não pode fugir de seus próprios problemas. Jonas teve um problema. O povo de Nínive era considerado inimigo de Israel e Jonas não estava muito disposto a pregar para eles. O dilema surgiu porque Jonas mesmo criou o problema. Diante disso, ele decidiu tentar escapar da situação. Jonas criou seu próprio problema, mas a sua solução foi não lidar com ele. Quantas pessoas por aí não estão fugindo dos problemas, porque não querem enfrentar de cara, não querem enfrentar de frente por medo. Olha o que diz Gálatas 6,7. Não se engane, Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Seremos responsáveis pelo que fizemos com os problemas que criamos. Romanos 14:12. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É melhor resolver nossos problemas agora com a ajuda da palavra de Deus do que deixar Deus resolvê-los no dia do julgamento com a sua justiça divina.
João 12:48 diz o seguinte: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julga. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Deus resolveu os problemas de Jonas, mas não foi de acordo com os desejos dele. Outra dica aí para você: não fuja dos seus problemas. Seja corajoso e corajosa em frente. Porque tem muita pessoa aí que se diz corajoso, corajosa, mas na hora de enfrentar não enfrenta os problemas. Então em frente, siga, que Deus vai contigo. Terceira lição: a misericórdia de Deus pode ser rejeitada, mas a tolice agir assim demais para com o que Deus te mandou fazer. Ao recusar a palavra de Deus, Jonas se viu na barriga de um grande peixe. Jonas percebeu que a sua crença de poder fugir de Deus aí era uma mentira. Ele não poderia fugir de Deus. Ele também percebeu que acreditar em uma mentira e abandonar a misericórdia de Deus era um caminho sem volta, mas que Deus tinha dito para ele ir. Então Jonas orou a Deus para libertá-lo. Jonas confessou. Jonas 2:8: os que observam vaidades mentirosas abandonam as suas próprias misericórdias. Jonas foi então vomitado pelo peixe da praia. Com que frequência rejeitamos a palavra de Deus? Portanto, também rejeitamos a misericórdia de Deus? Paulo fala sobre aqueles que amam a mentira mais do que a verdade. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 10-12 diz assim, afirma: porque não receberam amor da verdade para serem salvos, e por isso que Deus lhe enviará forte engano, para que acreditem na mentira, para que sejam condenados todos os que não creiam na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Não podemos rejeitar a verdade de Deus. Ao fazer isso, rejeitaremos a nossa própria liberdade. João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aceitemos a misericórdia de Deus, aceitando a sua palavra. Quarta lição: preconceitos pessoais não podem interferir na pregação da palavra de Deus a outros. Jonas tinha preconceito contra o povo de Nínive. Quantas pessoas aí por fora têm preconceito com tais situações ou pessoas? Mas a verdade é que Deus, o Senhor Jesus, quer salvar essas pessoas. Deus, ele perdoa quem é o pecador. Ele ama o pecador, mas Deus, ele não se agrada do pecado. Então, aquele povo era terrível, mas Jonas tinha esse preconceito com o povo de Nínive, porque eles eram maus, demais. Se você depois quiser fazer uma pesquisa aí sobre o povo de Nínive, você pode pesquisar. Mas vou dar aqui para você um conteúdo extra. Logo abaixo nos comentários eu vou colocar quem era o povo Nínive, para você entender por que Jonas não quis ir lá. Mas o importante era que Deus queria ir, que ele fosse, e não que Jonas queria. Ele não queria pregar para eles, por isso decidiu fugir. No entanto, mesmo após a sua fuga, Deus chamou ele de volta para realizar a missão que havia sido designada para ele. Deus não mostra favoritismo hoje. Atos 10:34-35 diz assim: em verdade, vejo que Deus não faz acepção de pessoas, mas em toda a nação que teme e pratica justiça é aceito com ele. Tiago 2:8-9: se cumprirdes a lei real, de acordo com as escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e fazes bem como transgressores. O evangelho hoje deve ser pregado a todos. Mateus 28:18-20, Marcos 16:15-16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Quinta lição: quando a palavra de Deus é pregada, aqueles que com o coração honesto se arrependem. Jonas finalmente foi para Nínive. Quando ele chegou lá, ainda 40 dias e Nínive será destruída, essa foi a extensão de sua pregação. Uma mensagem não muito otimista, mas que acabou gerando resultados positivos. Surpreendentemente, o povo de Nínive acreditou em Deus e se arrependeu.
Hoje temos boas novas para pregar. Paulo avisou Félix sobre o julgamento que viria e Félix tremeu. Atos 24 e 25, faça essa leitura. A boa notícia é que não precisamos sofrer essa condenação. Muitos, entretanto, se recusam a acreditar na mensagem, mas os corações bons e honestos a acreditarão. Em Lucas 8,15, Jesus afirma: mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, o retêm e dão fruto com esperança. O povo de Nínive se arrependeu porque tinha um coração honesto. As pessoas hoje em dia podem ser o que elas quiserem, mas uma coisa eu digo para você: elas podem se dizer que têm um coração duro, que são isso, que são aquilo. Mas na hora que a palavra de Deus é pregada para elas, com autoridade, que as pessoas sentem e ouvem do outro lado e vê que você é uma pessoa honesta, uma pessoa séria, uma pessoa que está ali realmente sendo aquilo, as pessoas dão ouvido a essa palavra. Principalmente se for a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Sexta lição: devemos ficar felizes quando as pessoas se voltam para Deus. Depois que Jonas viu o arrependimento dos ninivitas, ele ficou de mau humor. Nossa, quanta falta de empatia que o Jonas teve. Jonas não ficou muito feliz. Você conhece pessoas assim? Que não ficam felizes com a felicidade dos outros. Elas querem que os outros fiquem infelizes como elas. Jonas não ficou feliz, não. Então, por quê? Porque os inimigos se arrependeram e foram poupados. Ele até desejou morrer. Olha, isso aqui se chama egocentrismo, porque se ele ficou triste para desejar morrer, ele mesmo, o negócio estava muito pesado. Então Deus, vendo a tristeza de Jonas, preparou uma cabaça para dar-lhe sombra a ele. Contudo, em seguida, Deus retirou a cabaça. Essa experiência ensinou a Jonas uma valiosa lição, que não pode e não deve ficar chateado por algo que não pertence a ele, porque quem queria salvar era Deus, né? Jesus que ia salvar o povo, não era Jonas. Jonas só era um instrumento que Deus queria usar lá, né? E ele não queria ir, né? A última análise: as almas dos homens pertencem a Deus, que os criou. Deus quer que as almas sejam salvas, 2 Pedro 3, versículo 9. Quando eles são salvos, os anjos do céu se regozijam. Lucas 15, 10 declara: da mesma forma, eu vos digo, dá alegria na presença dos anjos de Deus a um pecador que se arrepende. Depois de Jesus contar a parábola da ovelha perdida, ele concluiu, Mateus 18, 14: ainda assim, não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos morra. É Deus que quer nos regozijemos, né, a ele. João 4,36 diz: e o que colhe recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna, para que tudo, tanto o que semeia como o que cega juntos, se regozijam. Regozijemo-nos por aqueles que são salvos, independentemente de quem sejam. Então alegre-se quando alguém aceitar Jesus como Salvador, independentemente de quem quer que seja. Nós não somos juízes aqui. Quem é juiz é o Senhor, que vai ser lá no final, lá quando ele estiver julgando. Mas nós somos meros mortais que temos que falar o que Jesus manda, pregar o evangelho, falar o que ele manda na verdade, né? E ele salva, ele é que liberta, ele é que transforma. Nós só somos canais. Sétima lição: a ira do homem não opera a justiça de Deus. No final da história de Jonas, estava com raiva. Ele estava com raiva do povo, porque se arrependia. Além disso, também sentia raiva de Deus, pois achava que Deus havia destruído a cabaça. Esses sentimentos negativos aí o dominavam, tornando a sua frustração evidente. Olha, para você ver, né? Ele ficou com dó porque Deus destruiu ali aquela sombra para ele. Mas na hora de pregar para as pessoas, ele não queria, ficou frustrado. Existem pessoas assim, que elas se frustram porque outras pessoas que, segundo o desejo delas, elas têm raiva, elas não querem, né? É tipo relacionamento com essas pessoas. Mas se Deus quiser salvar, ele vai salvar, não tem jeito, né? A raiva é um problema com o qual todos devemos lidar nesta vida. Existem alguns bons motivos para estar com raiva, mas existem muitos outros motivos errados para ficar com raiva.
Tiago 1, 19 e 20 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Efésios 4:31 declara que toda amargura e cólera, raiva e clamor e calúnia sejam afastados de ti com toda malícia. Efésios 4:26 declara: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A raiva de Jonas não estava machucando ninguém, apenas a si mesmo. Você sabia que a sua raiva, ela está somente machucando você e não a outras pessoas? Que você supostamente tem raiva e ódio? Você sabia disso? Se você estiver cheio de raiva, ira, cólera, todo tipo de coisa ruim, você é quem vai se machucar. Você é quem vai se ferir. Você é quem vai se machucar. Não é as pessoas que estão ao seu redor que vai se machucar, mas é você que escolheu ser raivento. É você que escolheu, né, ser uma pessoa que guarda rancor dos outros. É você que vai se machucar. E Jonas mesmo, foi ele próprio que se machucou nesse sentido aí, de ficar com raiva. Oitava e última lição: Deus instrui o homem por meio de preparações providenciais. Na história, vemos que Deus preparou várias cópias. Deus preparou um peixe, Deus preparou uma cabaça, Deus preparou um verme, Deus preparou um vento oriental. Essas coisas foram preparadas para dar uma lição em Jonas. Olha o que Deus pode fazer para te dar uma lição. Ele preparou muitas coisas aí, né, para Jonas acordar e despertar. Hoje temos a palavra de Deus para nos ensinar, mas Deus pode providencialmente nos ensinar também como aplicar a sua palavra. Considere Hebreus 12, 5, 7, que diz: se vós esquecerdes da exortação que eu vos falo, como os filhos, meu filho, não despreze a correção do Senhor, nem te desmaie quando fores repreendido por ele, pois a quem o Senhor ama, ele corrige, açoite cada filho que recebe. Se suportardes a correção, Deus vos trata como filhos, pois que o filho é aquele a quem o pai corrige. Considere também Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus preparou essas coisas para que Jonas pudesse aprender. Agora a pergunta é: você tem aprendido com as lições da vida? Temos que aprender com as novas experiências. Nós entendemos que neste sermão sobre Jonas, podemos ver que há muitas outras grandes lições no livro de Jonas. Mas vamos considerar que estudamos, né? O que você já ouviu aí. Você não pode fugir de Deus. Você não pode fugir dos seus próprios problemas. A misericórdia de Deus pode ser rejeitada, mas a tolice fazer isso. Não podemos permitir que os nossos preconceitos pessoais nos impeçam de pregar a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, aqueles que com o coração honesto se arrependem. Devemos ficar felizes com que as pessoas se voltem para Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus instrui o homem por meio de preparações providenciais. Nós aprendemos neste sermão hoje sobre a fuga de Jonas. Eu faço um convite para você aí que está ouvindo a palavra do Senhor para vir a Jesus, a não ser mais um fugitivo da presença do Senhor. Venha aceitá-lo como Salvador, porque ele recebe você. Mas lembre-se, Deus ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Nunca esqueça disso. E que você guarde esta mensagem nos vossos corações sobre essas 8 lições sobre a vida de Jonas que aprendemos no dia de hoje. Que Jesus abençoe a vida de você.